Cremos que pela presença do Santo Espírito de Deus, desde o planejamento, de toda a filmagem, até todo o louvor, cremos que em tudo o Senhor já esteve conosco aqui. Continuamos então a estar na mão dele e sob a orientação do seu Espírito, que ele possa continuar a falar no nosso meio. Gostaria que nós pudéssemos agora ir para o livro de Atos, Atos capítulo 12, Mateus, Marcos, Lucas, João. O livro de Atos é o 5º livro do Novo Testamento, marca toda a sequência do andamento da igreja, o encaminhamento da fundação da igreja, a igreja atingindo Jerusalém, Samaria, até os confins da terra, né? E a doutrina, o amor de Cristo, o Cristo sendo espalhado a todos os povos, né? Então vamos a Atos capítulo 12, versículo 1 até o 12. Por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, passar ao fio da espada a Tiago, irmão de João. Vendo isso ser agradável aos judeus, prosseguiu também prendendo a Pedro. Eram os dias de pães asmos. Tendo-o feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas, a 4 soldados cada um, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e em sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele ao lado de Pedro, despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos, e disse o anjo: cinge-te e calça as sandálias. E assim o fez, e disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Então saindo o seguia, não sabendo o que era real, o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se abriu automaticamente, e saindo enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora eu sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo, e me livrou da mão de Herodes, e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas congregavam e oravam. Vamos fazer uma breve oração. Pai amado, meu Pai querido, meu Pai santo, nós estamos diante da Tua graça nessa noite. Te louvamos, te bendizemos, te exaltamos, Pai, por essa grande oportunidade de estar aqui falando da Tua palavra, sendo tomado pelo Teu Espírito e falando aquilo que pode dar fé ao homem, aquilo que pode criar esperança ao nosso coração, aquilo que pode dar expectativa de vidas melhores, falando do Cristo, falando do amado da nossa alma, falando daquilo que Ele fez e continua fazendo nas nossas vidas. Que nessa noite, Pai, tudo aquilo que nós possamos falar nos aproxime mais da vontade de Cristo para as nossas vidas, que nós possamos cada vez mais se relacionar com Ele, ansiar, ter fome e sede da Sua presença. É a nossa oração nessa noite, em nome de Cristo Jesus. Amém. O título dessa pregação de hoje é o Deus que reverte situações. Vou repetir. O Deus que reverte situações. Tiago acabava de ser decapitado. Pedro, seu irmão, era o líder da igreja de Atos. Em Atos dos Apóstolos, nós vamos ver até o capítulo 12, a figura proeminente da posição de Pedro. Pedro
é um dos líderes principais da igreja, ali junto com João e com Tiago. E Tiago havia sido decapitado por Herodes, e Pedro agora estava preso, prestes a ser martirizado. Herodes apenas esperava a festa da Páscoa, que levava 7 dias, se passarem para que pudesse executar a vida de Pedro. Pedro estava fortemente guardado por 2 soldados acorrentados e mais 2 esperando na porta, escolta essa que trocava de horários em horários, totalmente guardado, pois Herodes sabia que, de maneira sobrenatural, Pedro já havia sido livrado 2 vezes pelo anjo do Senhor. Pastor, e o que tem essa história de Pedro e o livramento sobrenatural dele com os dias de hoje? Bom, meus irmãos, nós estamos agora, nessa época, passando por tempos de angústia. Enquanto nós estamos fazendo essa live agora, estamos com todo o nosso estado de Santa Catarina com a faixa mais acentuada da pandemia, com falta de UTIs, e chegamos a uma situação tão complexa, onde estamos transferindo pessoas de Santa Catarina, de uma região próxima nossa, lá no oeste, para outros estados da federação. Enfrentamos agora um inimigo que nem conhecemos, que é um vírus que agora ele já se migra, que ele tem outras transformações, passando por variantes que nem conhecemos. E essa é a situação que nós enfrentamos. Pastor, e que situação enfrentava a igreja cristã, a igreja que era os lavados e remidos por Cristo, a igreja que cria e crê no Cristo que havia sido ressurreto, a igreja do capítulo 12 de Atos, meus irmãos, ela passava por situações dificílimas. Se olharmos lá em Atos, no capítulo 11, no versículo 28, o profeta Ágabo anunciara e predizia uma fome assolando todo o Império Romano, certo? Se olharmos lá em Atos, no capítulo 18, no versículo 2, nós vamos ver que os judeus seriam expulsos, meus irmãos, de Roma. Se nós olharmos lá em Atos, no capítulo 8, no versículo 1 a 3, havia o martírio de Estevão, a igreja passava por fortes tensões, a igreja estava sendo perseguida. Então o quadro dessa igreja de Atos 12 era fome, era extradição, era perseguição, era tensão e era medo. Esse era o quadro da igreja em Atos 12. O título, meus irmãos, dessa pregação de hoje é o Deus que reverte situações. A primeira coisa que nós vamos ver é Deus escuta as nossas orações. Deus vê as nossas tribulações. Esse é o primeiro ensino que nós vamos ver nessa noite, que está no capítulo 12, no versículo 1 ao versículo 4. Tiago era irmão de Pedro, e há poucos dias atrás, Tiago, que junto com Pedro e junto com João, eles eram o núcleo mais proeminente da igreja cristã recém-formada, Tiago acabara de ser decapitado, certo? E por que, meus irmãos? Por que que Deus permite que Tiago seja decapitado e Pedro acaba, por oração eminente da igreja, livre? Por que Deus permite que João Batista, sendo um homem ousado, denunciando o adultério, denunciando o pecado, seja decapitado, enquanto o apóstolo João, o apóstolo do amor, acaba morrendo de velho, escrevendo, recebendo a revelação lá no livro de Apocalipse? A única resposta que nós temos para isso, com certeza, é a vontade soberana de Deus. Se olharmos lá em 1 Samuel, no capítulo 2, no versículo 6, a Bíblia nos diz que o Senhor é que tira a vida e o Senhor é que a dá. O Senhor faz descer a sepultura
e o Senhor a faz subir. A palavra de Deus nos diz lá em Apocalipse, no capítulo 1, no versículo 18, que o Senhor tem as chaves da morte e do inferno. Cristo é quem decide quem vive, Cristo é quem decide quem morre. Deuteronômio, capítulo 32, versículo 39, diz: eu sou o Senhor, eu somente, e mais nenhum Deus há além de mim. Eu é que faço viver, eu firo, eu saro, eu mato, e não há quem possa livrar da minha mão. O poder da vida e o poder da morte está nas mãos do Senhor. Mas como assim, pastor? Mas também há uma grande alegria para nós cristãos. Nós temos que entender que quer morramos, quer vivamos, nós somos do Senhor. Quer vivamos, quer morramos, seja na morte, seja na vida, somos do Senhor. Um dia nós oramos, um dia nós reconhecemos o nosso pecado, um dia nós fomos até Cristo, não porque merecíamos, não porque havia algo de bom em nós, mas um dia, por atuação bendita do Santo Espírito de Deus, nós fomos convencidos do nosso pecado, da nossa condenação, e o Espírito Santo adentrou na nossa vida, o sangue de Jesus nos purificou de todo o pecado, sentimos a paz que excedia e excede todo o entendimento. E aí sim, todas as perspectivas, todos os pensamentos, tudo aquilo que envolvia a nossa vida, começaram a ser mudados. Passamos a ser santos e a ser santificados. Santos porque posicionalmente nós éramos pecadores, mas agora somos santos diante de Deus e nenhuma condenação há para nós. Santificados porque progressivamente, por ação do Espírito Santo e da palavra de Deus, andamos com a conformidade da presença dEle, daquilo que Ele nos indica, e vamos crescendo em graça e conhecimento, vamos deixando que a palavra transforme as nossas vidas, vamos cada vez mais abandonando o pecado e se aproximando da graça do Senhor e de tudo que Ele tem para nossas vidas. Meus irmãos amados, quer na morte, quer na vida, se nós olharmos a galeria da fé dos cristãos, que lá está em Hebreus, no capítulo 11, nós vamos lá ver pessoas que foram libertas do fogo, que está lá em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 34, que eram os amigos de Daniel, que está lá em Daniel, no capítulo 3, no versículo 19 a 30. Nós vamos ver pessoas que oraram e foram libertas da boca do leão, como Davi, que fala da sua experiência antes dele ser ungido, lá em 1 Samuel, no capítulo 17, no versículo 34 e 35, e o próprio Daniel, que foi liberto, que o leão não tocou nele enquanto ele estava na cova, lá em em Daniel, no capítulo 6, no versículo 22, mas também na mesma galeria da fé, nós vamos ver pessoas que foram cerradas no meio, que está lá em Hebreus 11, 37, que, segundo a tradição, foi Isaías. São como Pedro, são libertos pela fé. Outros são como Tiago, morrem pela fé. Uns, meus irmãos, são libertos nessa terra para continuar essa jornada. Outros continuam celebrando no céu com o Senhor. Deus é Deus quando livra da morte, e Deus é Deus quando nos leva para a sua doce presença. A morte nada mais é do que nós voltarmos para a casa com o Senhor. O apóstolo Paulo nos fala lá em Filipenses, no capítulo 1, no versículo 23, que morrer é incomparavelmente melhor. Ou seja, se nós estamos aqui nessa terra, se nós um dia já fomos salvos, se nós já recebemos a Cristo, se já nós nascemos de novo, se nós já sentimos a alegria de ser purificado pelo sangue de Cristo, nada a morte pode nos fazer do que nos devolver aquele que nos criou. Martin Lloyd Jones, um grande pregador do século passado, talvez um dos mais completos, Martin Lloyd Jones, uma semana antes de morrer, pediu a seus conterrâneos, pediu às pessoas onde ele ministrava na sua igreja, pediu aos seus parentes queridos
pelo amor de Deus, não orem mais por mim, não orem para que eu seja curado, não me privem da glória que eu estou sentindo, da presença do Senhor. Meus irmãos, a morte só pode nos devolver para o Senhor. Se nós olharmos, meus irmãos, a vida do salmista, lá no Salmo 116, no versículo 8, o salmista glorifica a Deus pelo grande livramento que Deus o dá. E ele é o mesmo salmista que lá no Salmo 116, no versículo 15, ele diz que preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. O mesmo salmista que diz que Deus é um Deus todo-poderoso que liberta da morte, é o mesmo salmista que lá no Salmo 116, no versículo 15, vai dizer que preciosa é a morte dos santos. Ou seja, o santo não é aquele que é de forma errada colocada por uma igreja, né? Que tanto nós sabemos. O santo é aquele que foi perdoado, aquele que nasceu de novo e agora tem uma situação posicional. Ele é santo de Deus, ele é nação santa, ele é geração, é um povo adquirido, ele é sacerdócio real, ele agora está com o Senhor. É posicional o santo, certo? Meus irmãos, então nós vimos aqui o primeiro ensino dessa noite. Quer na morte, quer na vida, aquele que está com Cristo glorifica a Deus, mesmo morrendo, mesmo quando ele é livrado da morte, né? Aqui no caso, nós vamos ver que Tiago glorificou a Cristo sendo decapitado e Pedro glorificou a Cristo num livramento tão poderoso que Deus é a dele. E Deus é soberano, ele faz o que ele quer, ele continua tendo a palavra final e as ações de toda a humanidade. Agora nós vamos ver ali em Atos, no capítulo 12, no versículo 4, o plano do homem. Qual era o plano do homem? O plano do homem fala do plano de Herodes. Herodes queria desestabilizar a igreja. Herodes queria acabar com o movimento cristão. Herodes sabia que Pedro era o maior líder da igreja. Pedro era a figura mais proeminente na igreja de Atos naquele momento. Pedro estava com os 120 e fez aquela pregação cristocêntrica, acusando as pessoas de rejeitar o Messias, de matarem o enviado de Deus, de matarem aquele que Deus mandou para que o mundo fosse salvo por ele. E nós vamos ver que com aquela pregação, as pessoas se arrependeram e num dia só aquela igreja passa de 120 para 3.000 pessoas e depois de 3.000 pessoas para 5.000 pessoas. Nós vamos ver que Pedro era uma figura tão proeminente que num grande milagre na Bíblia, quando ele vai orar às 3h, em Atos, no capítulo 3, um cidadão que estava coxo no tempo de Formosa há 40 anos, é totalmente curado. Pedro, de maneira extremamente hábil, possuidor de um discernimento de espíritos, em Atos, no capítulo 5, ele desmascara toda a hipocrisia de Ananias e de Safira, que queriam trazer a dissensão da igreja, mentindo ao Espírito Santo de Deus. Pedro está presente na vida de Cornélio, quando começa, ali o centurião italiano ser alcançado pelo Senhor, e o plano diabólico de Herodes era tocar na liderança da igreja. Mas o que nós temos que entender, meus irmãos, é que independente do plano que haja contra nós, a Bíblia é muito clara: aquele que é do Senhor, o maligno não pode tocar. A palavra de Deus diz que nenhuma praga virá sobre a nossa tenda. Não importa aquilo que Herodes tensionava, não importa aquilo que Herodes pensava, o Senhor sempre tem o poder de todas as coisas.
O Senhor sempre está no controle de tudo. Não importa, meus irmãos, o quanto a sua situação é desoladora, ore. Não importa quanto a situação é impossível, ore. Não importa o quanto você está angustiado, ore. O nosso amigo Tozer dizia: um mundo assustado precisa de uma igreja corajosa. Hoje nós temos um mundo assustado, um mundo que caminha, não sabe para onde, um mundo que não sabe que há vida eterna, um mundo que não compreende que Cristo veio para nos dar vida e vida com abundância, um mundo que não entende que só há satisfação plena na pessoa de Cristo Jesus. Hoje, nesses tempos, apesar de nós estarmos fechados, a igreja tem a grande oportunidade de dizer que ela tem a Cristo, que Cristo dá vida, que Cristo dá esperança, que Cristo perdoa nossos pecados, que Cristo nos dá paz, que Cristo é o nosso amado, que Cristo tem tudo que nós precisamos nessa vida, meus irmãos. Olha, diante disso, meus irmãos, nós vamos ver, né? Um Deus que ouve orações. Se nós olharmos ali, lá no versículo 5, né? Havia um plano contra aquela igreja. Pode haver o que quiser contra nós. A nossa força não está naquilo que nós podemos defender. A nossa força não está na nossa conta bancária. A nossa força não está na nossa autoridade. A nossa força não está nos anos de igreja. A nossa força está quando nós dobramos o nosso joelho e clamamos ao Deus Todo-Poderoso, colocando toda a nossa confiança nele. A igreja passava por um momento terrível, assim como nós estamos passando. Mas se nós olharmos no versículo 5, Pedro estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante, oração firme, oração sólida, oração sem parar, oração perseverante de Deus por parte da igreja a favor de Pedro. Nós vamos ver então, meus irmãos, que Deus ouve essas orações, né? Deus ouve essas orações. Pastor Warren Wiersbe, que é o deão, é um dos diretores do Instituto Bíblico Moody, ele disse que jamais nós podemos subestimar o poder de uma igreja que ora. Nós, cristãos, não temos ideia do poder que há na mão da igreja. Vou repetir. Tozer também dizia: os cristãos não conhecem o Deus a qual serve. O Warren Wiersbe dizia: jamais podemos subestimar o poder de uma igreja que ora. A quem a igreja de Atos orava, no capítulo 12, a Deus. Orar, meus irmãos, é falar com aquele que tem autoridade. Eu não sei, muitas vezes, como se desvencilhamos de problemas financeiros, como conseguimos orar pelo nosso parente, como poderemos orar pela enfermidade de alguém que está entubado agora nessa hora, como podemos orar por um pai, por uma mãe aflita que tem o seu filho entregue às drogas. Meus irmãos, nós não sabemos, mas a única coisa que eu sei é que a palavra de Deus diz que quando eu oro, eu estou orando para aquele que tem poder. A palavra de Deus nos diz lá em Mateus, no capítulo 28, no versículo 18, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Então orar é falar com aquele que tem a última palavra. Orar é falar com aquele que tem autoridade. Orar é se associar com o mais forte. Porque quando oramos a Deus em nome de Cristo. Cristo está ao lado de Deus e intercede por nós. Orar então é se associar com o mais forte. A Bíblia fala lá em Colossenses, no capítulo 1, no versículo 16,
Ou versículo 18, pois nele, Jesus, foram criadas todas as coisas no céu e na terra, quer visíveis, quer invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele, para ele. Ele é antes de todas as coisas, Cristo Jesus, nele tudo subsiste. Ele é o cabeça da igreja, ele é o princípio, ele é o primogênito, ele tem primazia entre os mortos, para que em tudo ele tenha o poder. Ou seja, orar é se associar com aquele que é mais forte, aquele que venceu Satanás, aquele que virá para buscar a sua igreja, aquele que venceu a morte. Orar é se associar com ele. Orar é lutar contra as trevas. Talvez nós não imaginamos, mas há um céu, e nesse céu há uma luta entre os demônios e os anjos de Deus. A Bíblia nos fala que a nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas contra potestades e principados que dominam nas regiões celestiais. Então, orar é combater as trevas, orar é lutar. O próprio Tozer dizia, a vida do cristão não é uma colônia de férias, mas é uma grande batalha, uma renhida batalha. E se nós olharmos lá em 2 Coríntios, no capítulo 10, a Bíblia diz que as armas da nossa justiça não são carnais, mas são poderosas em Cristo. Quem eram aqueles que oraram? Não tinha ali de um pastor que orava naquela igreja de Atos? Não tinha uma grande liderança? Era do menor ao maior. Todos oravam para que Pedro fosse liberto. Nós não temos ideia do poder de uma igreja quando ela se une e ora, certo? A situação era impossível, mas eles oravam. Eles não podiam fazer nada na terra. O poder de Roma era tremendo. O poder de Roma dominava tudo, fazia o que queria. Herodes fazia o que queria. Na terra, eles não tinham condições de fazer nada. Mas no céu, eles podiam movimentar o céu e terra. Eles podiam mover céus, podiam abalar o inferno, podiam provocar mudanças quando eles oravam. E a mesma coisa acontece na nossa vida hoje. Hoje, infelizmente, nós tomamos muitas decisões, nós andamos muito em ciclos, nós muitas vezes erramos por não consultar a vontade de Deus e não se submeter a Ele em oração. A igreja de Atos sabia o Deus que servia. Ela orava de maneira incessante, certo? Uma vez que nada é impossível para Deus. A palavra de Deus nos fala lá em Lucas, capítulo 1, versículo 37, nada é impossível para Deus. A palavra de Deus também fala em Marcos, as coisas possíveis são para o homem, as impossíveis são para Deus. A palavra de Deus também fala lá em Marcos 9, se creres, tudo é possível aos olhos daquele que crê. Lá em Gênesis, no capítulo 18, versículo 14, a palavra de Deus fala, acaso haveria alguma coisa demasiadamente difícil para o Senhor? Ou seja, se não há impossível para Deus, não há impossível a uma igreja que ora, a uma igreja que se submete ao Senhor, a uma igreja que depende dEle, a uma igreja que coloca nele a sua confiança e coloca nele as suas esperanças, né? Nós aqui na DEI, nós cremos nesse Deus. Nós cremos, né? Faz um mês, meus irmãos, que essa igreja tem diminuído o culto de quarta, para que nós possamos estar aqui nesses bancos, orando, clamando, buscando a Deus pela sua família, buscando a Deus pelo seu parente que não conhece a Cristo, buscando a Deus por interceder pela sua casa, por pessoas que estão afastadas de Cristo, por pessoas que estão rejeitando a Ele faz tempo, por causas de nossas famílias, por esse país, por essa nação, por essa pandemia, nós oramos aqui, porque nós entendemos que o nosso Deus tem autoridade para todas as coisas. Se nós olharmos lá em Atos, no capítulo 12, no versículo 5,
como essa igreja ora. A igreja ora lá no capítulo 5, versículo 5, de forma incessante. De forma incessante, ela não duvida, ela não se entrega, ela não se cansa. Meus irmãos, eu tenho um sonho. E o sonho é que um dia essa igreja tenha o maior culto dela, seja um culto de oração. Aí nós vamos ver o que Deus fará nesse lugar. Meus irmãos, nós ainda movemos os céus através da oração. Quando nos humilhamos, Deus age sobre as nossas vidas. Quando nos curvamos, é que ficamos em pé diante dos homens. A palavra de Deus diz: humilhai-vos perante a potentosa mão do Senhor, para que Ele a seu tempo vos exalte. Nós precisamos orar mais, nós precisamos clamar mais. Nunca nos foi dado tanta oportunidade para fazer diferença. Volto a afirmar aquilo que Tozer disse: uma sociedade assustada precisa de uma igreja corajosa, de uma igreja que ore. Amém, meus irmãos? Né? A igreja de Atos tinha tudo para desistir da oração, não tinha mais perspectiva. Tiago já tinha sido decapitado, mas a igreja permanece orando. Talvez você está quase desistindo do seu filho. Talvez você está quase desistindo do seu casamento. Talvez você está extremamente desanimado, né? Pela vida dessa pessoa que há tantos anos você ora. Continue orando. Continue intercedendo, né? Eu gosto muito, né, de George Miller. George Miller foi um cidadão, um pastor da Inglaterra, há 2 séculos atrás. Ele foi fortemente usado ele fazia, né? Ele adotava crianças, ele dava comida às crianças, né? E ele foi famoso pela perspectiva da vida de oração que esse homem tinha. Esse homem tinha uma vida de oração tão grande no seu diário, que se conta que a coisa que ele mais gostava era orar e escrever no seu diário e depois anotar o dia que a oração dele foi atendida. Esse homem conta-se que foi o pastor que teve mais orações atendidas nos últimos tempos. E ele dizia da alegria indescritível que um cristão tem quando ele ora, quando ele se curva diante do Senhor, quando ele se humilha diante da presença do Senhor, e depois ele vê essa oração respondida, o quanto isso dá alegria ao seu coração, o quanto isso traz elevo, o quanto isso traz crescimento na sua vida espiritual, porque quando o cristão ora, e quando ele tem essa perspectiva de ver o Senhor atendendo, de ver o Senhor agindo, ele entende que ele não ora a um Deus morto, que ele não ora a um Deus estático, mas um Deus que ouve, um Deus que compreende a nossa angústia, o Deus que sabe que se nós orarmos conforme a vontade dEle, como está lá em 1 João no capítulo 5, Ele nos ouve. Amém? Né? A igreja de Atos orava. E quando foi o livramento de Pedro, meus irmãos? O livramento de Pedro está ali no versículo 6. Quando Pedro estava no último dia para ser martirizado, Deus o livrou. Né? Interessante, se nós olharmos aqui, Pedro está na perspectiva de ser martirizado. Pedro não está tomando Rivotril. Pedro não está pensando em tirar a sua vida. Pedro não está com insônia. Pedro não está nervoso. Pedro está dormindo. Por quê? Porque Pedro já tinha colocado a sua vida nas mãos do Senhor. Orar é colocar as nossas petições, as nossas súplicas, os nossos pedidos
as nossas intercessões diante do Senhor e deixar que Ele faça o melhor para nós. Pedro sabia disso. Interessante, nós vamos ver outra passagem lá, que Paulo também está para ser apresentado, Paulo havia recebido 39 chibatadas, Paulo tinha apanhado bastante por ter feito uma grande obra em Filipos, na Macedônia, e Paulo é acusado indevidamente, e Paulo está no pior lugar na prisão, no cárcere interior, onde estava a urina, onde estava ali todo o banheiro da cadeia, e Paulo e Silas estão algemados a um tronco, em situação lastimável, em situação tanto física como emocionalmente extremamente tristes, por tudo aquilo que tinham sofrido. Mas Paulo, à meia-noite, oram e louvam ao Senhor. Esses homens têm a perspectiva de entregar àquele que pode todas as coisas, que mesmo apanhando, que mesmo levando chibatadas, que mesmo estando na iminência de ser martirizados, estão com o Senhor e nada vai mudar aquilo que a pessoa está na mão do Senhor. A Bíblia diz que ninguém pode nos arrebatar da mão do nosso Deus, como a palavra de Deus nos fala lá em Atos, no capítulo 6, né? O livramento é na última hora e Pedro dorme. Por último, meus irmãos, nós vamos ver lá em Atos 12, do versículo 7 a 11, nós vamos ver o grande milagre que acontece. Aqui nós vamos ver o título, né, da nossa pregação hoje, o Deus que reverte situações, né? Pedro estava preso com dois soldados na rua, todas as portas trancadas, o último portão trancado, e vem um anjo e dá um grande livramento a Pedro. Está ali escrito, né, do versículo 7 ao versículo 11. O que é o milagre do Senhor? O que é um milagre extraordinário? Um milagre nós não explicamos, um milagre nós acreditamos, e nós cremos que servimos a um Deus de milagre. E uma maneira que nós temos para que Deus faça a sua obra milagrosa é que nós venhamos a orar, né? Quando a igreja ora, os céus se movimentam, né? Se nós olharmos na Bíblia, nós vamos ver que em todos os milagres na Bíblia, é uma combinação de uma pequena parte do homem com uma grande obra do Senhor. Qual é a parte de Pedro nesse milagre, né? A parte de Pedro, o que era, meus irmãos? A parte de Pedro está ali, o anjo iluminou e ele disse: olha, coloca a tua calça, veste a tua sandália, levanta-te, põe a tua capa. São coisas simples. Essa é a parte de Pedro. Coisas que nós podemos fazer, coisas muito simplórias. Qual a parte do anjo? Qual a parte de Deus ali nesse caso? A parte de Deus, o que era? Abrir as algemas. Pedro estava algemado com dois soldados do lado. O anjo abre as algemas e cega a visão para que as pessoas não vejam Pedro saindo. Então a parte de Deus é muito maior. A parte de Deus o que é? É abrir as algemas, é tapar os olhos dos guardas, é guiar Pedro no meio de 4 escoltas sem ser visto. E por último ainda, é Deus abrir uma porta automaticamente, sem inclusão de homem algum. Então a parte de Deus é sobrenatural. Vou repetir, qual é a parte de Deus? Abrir algemas, tapar os olhos dos guardas, guiar Pedro entre 4 escoltas sem ser visto. Eu gosto de um testemunho de Richard Udman. Se os irmãos puderem ver, fala da igreja da Cortina de Ferro, a igreja da Letônia, a igreja da Chechênia, a igreja da Lituânia, a igreja dos antigos da Iugoslávia, da Croácia, as igrejas dos antigos países comunistas que formavam a União Soviética. Richard Udman, no século passado,
é considerado o apóstolo Paulo do nosso século. Tamanha é o sofrimento desse homem, o quanto ele apanhou, o quanto ele foi colocado uma vez numa cisterna e ali ficou 14 anos sofrendo por amor a Cristo, porque as igrejas dos países comunistas não podiam glorificar a Deus. Richard Woodman escreveu 2 livros, Torturados por Amor a Cristo, nos subterrâneos de Cristo. Richard Woodman fala de um tempo que ele ficou 14 anos dentro de uma cisterna e não foi morto. Ele fala que as mulheres que eram cristãs, elas eram levadas a construir estradas, a fazer pontes, a comer areia como alimento. E essas pessoas não negavam a Cristo. Essas pessoas glorificavam a Deus e ainda colocavam em Cristo a sua fé. E Richard Woodman fala de um milagre sobrenatural, que um dia ele está passando de um país para o outro com um FUC, e ele está fazendo um grande contrabando de Bíblias. E quando ele chega naquela alfândega de um país para outro, ele disse: agora, como é que eu vou fazer? Senhor, eles vão me prender, eles vão me matar, essas Bíblias não vão chegar lá. E Richard Woodman ora: Senhor, cega os olhos desse guarda, para que ele não veja o que eu estou carregando, para que esse tesouro maravilhoso, que é a palavra de Deus, chegue a pessoas que a única esperança que tem está no Cristo verdadeiro. E quando o Richard Woodman chega na alfândega, aquele guarda levanta o capô do Fuca e fala que a cidade que ele ia chegar faltava quase 400 quilômetros. E ele diz: vai correndo para lá, porque senão esses tomates vão chegar lá podre. Ele não vê Bíblia, ele vê tomate. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que muda as situações. Esse é o Deus que é fiel, apesar de nós sermos infiéis. Esse é um milagre extraordinário. O milagre extraordinário, ele conta com uma parte muito pequena nossa, né? Se nós olharmos aquela mulher do fluxo de sangue, lá em Marcos, no capítulo 9, no versículo 19 a 22, a parte dela era só tocar na orla de Cristo. A parte de Cristo era libertar aquela mulher que já tinha gastado tudo o seu dinheiro em 12 anos com médicos. A parte dos discípulos, lá em João 6, era 5 pães e 2 peixes. A parte de Cristo dá de comer a 20.000 pessoas aproximadamente, em João 6, no versículo 9 e no versículo 10. A parte do homem, lá em João, no capítulo 11, no versículo 39 a 44, é somente tirar uma pedra, onde estava ali enterrado a Lázaro, que fazia exatamente 4 dias que estava ali, e que já cheirava mal. A parte de Cristo é trazer à vida um homem que já cheirava mal. Esse é o sobrenatural de Deus. A parte de Cristo também, para nós, o grande milagre que nós estamos vendo aqui hoje, também foi feito na vida do pastor Jorge, certo? A parte do homem está lá para nós finalizarmos. Um dia, todos nós vamos ter que fazer essa oração. Lá em João, no capítulo 1, no versículo 12, João 1,12, fala do maior milagre que aconteceu aqui na vida do Fábio, que aconteceu na vida do Emanuel, que aconteceu na vida do Marcos. Fala em João 1,12, mas a todos aqueles, o quanto o receberam, lhe deu o poder de serem filhos de Deus, aos quais creem em seu nome. A nossa parte, um dia, foi receber a Cristo. Pastor, o que é receber a Cristo? Receber a Cristo é crer naquilo que Ele disse que era para a nossa vida. Ele disse que sem Ele jamais nós poderíamos ser salvos. Ele disse que veio se fazer pecado para que nós fôssemos reputados justiça de Deus. Ele veio para que aquele que, independente do seu pecado, independente que seu pecado seja vermelho como o carmesim, torne alvo como a neve.
Ele veio para nos salvar, Ele veio para nos perdoar, Ele veio para que nós pudéssemos ser reconciliados com Deus. O nosso pecado, nós estávamos totalmente separados dele. Quando nós recebemos ele, nós cremos em tudo aquilo que ele disse, que ele fez para a nossa vida. E o grande milagre, pastor, a grande milagre extraordinário, qual é que ele faz? Ele nos faz nascer de novo. Nós estávamos mortos, nós estávamos com o nosso espírito totalmente desligado dele. Mas quando nós o recebemos, quando nós cremos naquilo que ele fez por nós, por ato e obra do Espírito Santo de Deus, somos totalmente regenerados, e de condenados passamos para salvos, e de perdidos passamos para totalmente libertos. Esse é o grande milagre, talvez o maior milagre. Se nós olharmos lá em Efésios, no capítulo 2, no versículo 1, ele nos deu vida, ele que é em Cristo Jesus, quando nós estávamos mortos em nossos delitos e nossos pecados. Isso se deu pelo quê, pastor? Isso se deu pela fé. Quando nós recebemos ele, quando nós confiamos naquilo que ele fez por nós, como nós acreditamos na sua obra substitutiva, ele faz com que nós nasçamos de novo, com que o Espírito Santo habite em nós e como nós temos a esperança da vida eterna. Vamos orar? A igreja de Atos é a igreja que orava. A igreja de Criciúma também é a igreja que ora. A igreja da ADI é uma igreja que ora. Nós temos oportunidade de toda quarta-feira estar aqui orando meia hora. Que nós possamos, nesse tempo de pandemia, fazer o nosso tempo cada vez mais oportuno para nós orar por tantas pessoas, por tantos bairros, por tantas pessoas que precisam tanto desse Deus que fez esse milagre tão extraordinário na vida de Pedro. Ele pode fazer isso também nesse bairro aqui, ele pode fazer no nosso país, ele pode fazer na nossa família, ele pode fazer nos nossos filhos, ele pode fazer no nosso casamento, ele pode fazer nesse filho que está tão entregue ao vício. Ele continua sendo o Deus do impossível. Pai amado, Pai querido e Pai santo, nós te louvamos e te bendizemos, Pai, porque Pedro estava preso, mas a igreja fazia oração incessante para a vida dele. Senhor amado, tu és o mesmo Deus que habitou na vida do nosso amigo Richard Woodman, quando aquelas Bíblias foram levadas para aquele lugar. Tu é o mesmo Deus que tem poder extraordinário. Quando nós nos submetemos a Ti, nos humilhamos à Tua presença e colocamos todas as nossas expectativas em Ti. Talvez esse nosso espectador, talvez esse que nos assiste, ainda não entendeu que a sua transgressão, que o seu pecado o separa de Ti. Que ele possa entender essa noite, que ele possa crer no Cristo, receber esse Cristo e ser lavado, remido pelo sangue dele, nascer de novo, ser nova criatura e ter a grande esperança de quer morrer, quer viver, estar com Cristo Jesus. Pai amado, nós saímos desse lugar, mas continuamos a confiar em Ti. Cremos, Pai, que mesmo fechado, cremos que mesmo não podemos estar abertos, somos igreja do Senhor, embaixadores dEle, temos o Espírito dEle e onde estamos, proclamamos que Cristo é o nosso Salvador e Senhor. Senhor, nós abandonamos esse lugar, mas não a Tua presença. Que o amor de Deus, a graça de Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre as nossas famílias, sobre as nossas vidas, sobre essa cidade, sobre esse país, e que o Senhor possa estar cuidando-nos
protegendo-nos num momento tão difícil de nossa vida. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.